Primeiramente, queria agradecer o convite de participar aqui do CREEM, tentar contribuir um pouquinho com vocês. É uma grande satisfação para mim estar aqui hoje, né? E o objetivo da minha apresentação aqui é falar um pouquinho sobre os desafios futuros aí da engenharia na aviação. Então, hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre a Embraer, porque eu lembro na época de estudante, quando eu via lá o tema Embraer, eu sempre esperava ver algum tipo de avião, então eu trouxe algumas imagens aqui, um videozinho legal sobre avião para vocês. Vou falar um pouco do mercado, tentar explicar um pouquinho do cenário atual e futuro, falar um pouquinho mais sobre os desafios na indústria aeronáutica, algumas perspectivas que a gente tem, alguns exemplos de projetos de DT, e depois vou fechar com algumas tendências tecnológicas, mais no sentido de tentar instigar vocês a desenvolver trabalhos de pesquisa em áreas de interesse do mercado aeronáutico, né? Para começar, eu queria dizer que eu já estive sentado algumas vezes aí na mesma cadeira que vocês estão sentados. Então, eu participei do CREEM em 2003 até 2006. Infelizmente, em 2006, em João Pessoa, no Nordeste, eu não consegui ir, mas eu coloquei meu paper lá em João Pessoa. E eu mesmo vou me prejudicar aqui, mas só achei duas fotos aqui, o CREEM de 2004 e o CREEM de 2005. Mas é só um incentivo para falar, eu sobrevivi, e acho que essa participação de vocês nesse tipo de evento científico é muito importante para o currículo e para a carreira de vocês. Então, continuem nesse caminho, tá bom? Ok, então, falando mais especificamente sobre a Embraer, eu não sei se o vídeo... tem um sistema de som aqui? Tem? Okay. Bom, então, a Embraer hoje ela está segmentada basicamente em 3 grandes unidades de negócio. Uma é a aviação comercial, temos a aviação executiva e também a Embraer Defesa e Segurança. Aqui eu estou mostrando só um exemplo de alguns dos nossos aviões, o Embraer 190. Esse é um jato que foi recentemente certificado nesse ano, que é o Legacy 500. E esse é o KC-390, que é o mais novo obrigado. Avião militar que está atualmente em desenvolvimento pela empresa, né? É interessante mostrar que a Embraer ela é extremamente global, então existe uma diversidade muito grande dentro da Embraer. Hoje a gente é mais de 19 mil funcionários. Vocês podem ver que tem, obviamente, a grande massa, ou CG, está aqui no Brasil, mas a gente tem funcionários espalhados em diversos outros países do mundo, né? Então, eu vou tentar passar o videozinho, é rápido o vídeo, mas é para ver se vai funcionar. A vida nos leva a lugares além do alcance da imaginação. E está repleta de momentos que tornam o nosso caminho inesquecível. A celebração dos primeiros passos e a preparação para os próximos. As grandes conquistas e os pequenos milagres, melhores amigos e as novas parcerias. São algumas das escalas dessa grande jornada que chamamos vida. Na Embraer, sabemos que para chegar lá é preciso construir seu próprio caminho. Por isso,
Temos o orgulho de dar vida a algumas das aeronaves comerciais e executivas mais modernas do mundo. Além de fornecer soluções em defesa e segurança. Com mais de 3.000 aeronaves operando nos 5 continentes, há uma boa chance da Embraer fazer parte da sua jornada, levando você aonde você quiser, protegendo você onde você estiver. Nós da Embraer também estamos construindo o nosso caminho, sempre guiados pelos valores que nos inspiram. Somos inovadores. Somos focados em excelência. Somos ousados. Estamos construindo um futuro sustentável. Somos focados no cliente. Somos globais. Somos a Embraer. Somos a Embraer. Somos a Embraer. Somos a Embraer. Nós somos a Embraer. E mesmo após 40 anos de trabalho em todo o mundo, ainda ficamos fascinados com o que é possível realizar a cada voo. E mesmo acreditando que o destino é muito importante, para nós, a essência está no jeito como você constrói e vive o seu caminho, a sua jornada. Embraer, for the journey. Bom, eu fico muito contente toda vez que eu vejo esse videozinho aqui. Não sei se vocês gostam, mas quem é apaixonado por avião, a hora que olha isso, é realmente sensacional o que a Embraer vem fazendo ao longo do tempo, né? Bom, aí seguindo um pouco mais para o objetivo próprio da nossa palestra aqui, eu vou entrar um pouquinho falar um pouco do mercado, qual é o cenário atual e qual é o cenário futuro, para que a gente consiga entender o porquê que é necessário continuar o desenvolvimento tecnológico, continuar as pesquisas, continuar os apoios entre indústria e universidade, né? Bom, se a gente for analisar, isso aqui é um gráfico que mostra o crescimento da demanda do transporte aéreo ao longo do tempo.
E é interessante notar que esse gráfico ele vem numa crescente constante. Ou seja, independente de vários fatores externos, como, por exemplo, a crise do óleo, a guerra no Golfo, o 11 de setembro, a guerra no Iraque, a crise financeira nos Estados Unidos, principalmente, a gente ainda observa um crescimento constante e acentuado da necessidade de demanda da economia. Isso é um dado muito importante para a gente, porque precisamos saber, de fato, qual é a demanda do mercado para desenvolver novas aeronaves, né? E aqui existe a Boeing tem esse documento na qual ela faz uma previsão de mercado de aeronaves até 2029. Se a gente for olhar lá em 2009, existiam em torno de 19 mil aeronaves voando em todo o mundo. E a expectativa é que em 2029 essa frota praticamente dobre, chegando a próximo de 37 mil aeronaves operando em todo o mundo. E o legal para a gente, nós aqui engenheiros, e vocês futuros engenheiros, é que grande parte dessa nova frota vai ser constituída por novas aeronaves, ou seja, aeronaves que estão em desenvolvimento hoje e que vão estar disponíveis para o mercado no futuro. E isso abre grande possibilidade de emprego, grande possibilidade de oportunidades de pesquisa e desenvolvimento para atender às necessidades dos clientes para essa altíssima demanda do mercado, né? Então, aqui, só para ter uma ideia, desses 37 mil aeronaves, algo em torno de 85% vai ser constituída por novas aeronaves, no quais vão existir melhorias para os passageiros, melhoria de retorno financeiro para as companhias aéreas, melhoria do impacto ambiental, e apenas 15% vão ser aeronaves que já existem, né? Outro dado interessante e muito importante está relacionado com a questão de segurança. Se a gente for analisar o número ou a quantidade de acidentes anuais que acontecem ao longo dos anos, houve uma queda muito grande. Então, dá para analisar que isso vem constantemente crescendo e praticamente hoje são pouquíssimos acidentes que a gente tem por ano, né? E um dado interessante é que existem já requisitos de que com a demanda, ou com o aumento da demanda, ou aumento da necessidade de novas aeronaves, esses níveis de acidentes não podem aumentar. Então, a gente vai ter que trabalhar cada vez mais para tornar a aeronave cada vez mais segura, para manter esses números bem baixos. Se a gente for olhar também o lado da companhia aérea, se a gente for comparar o preço dos bilhetes, houve uma queda de mais de 60% nos preços dos bilhetes da década de 80 até 2010. Então, há uma necessidade crescente das companhias cortarem seus custos, terem aviões cada vez com melhor performance para conseguir aumentar os seus lucros, né? E uma das coisas que influencia diretamente a questão do lucro das empresas está relacionada com o barril de petróleo. Existe várias pessoas tentam predizer qual vai ser o valor do preço do barril de petróleo no futuro, mas dá para ver que o negócio não é tão simples, não é tão linear assim. Então existe uma grande volatilidade no preço de barril de petróleo e isso acaba influenciando muito as companhias aéreas, até que em alguns casos pode chegar até 40% do custo total da empresa gasto apenas com combustível. Inclusive, tem algumas companhias que já adquiriram as suas próprias refinarias de petróleo para poder conseguir atender a sua necessidade interna. Então, realmente, o custo de combustível é algo extremamente importante para os fabricantes de aviões ficarem atentos, né? Bom, só para ter uma ideia do nível de melhoria que a gente conseguiu ter ao longo dos anos, isso aqui eu estou falando de eficiência dos aviões. Então, se a gente for pegar os aviões aqui na década de 60 até o 787, que já na década de 2012, 2013, houve uma melhoria de quase 60% no consumo de combustível. Então, é uma melhoria significativa nos aviões
para atender realmente essa necessidade de lucro das empresas, né? Aqui eu gosto de mostrar essa figura, só uma comparação da forma em planta do 707, que é da década de 60, para o 787 aqui já em 2010 para frente, né? Então, se a gente for analisar apenas a forma em planta, obviamente que eu só removi o 707, tinha 4 motores, aqui o 787 tem apenas 2 motores, mas se a gente for olhar para a questão da fuselagem, asa, empenagem, a gente não consegue observar grandes diferenças, né? Então dá para ver que o que eu quero dizer com isso é que o decaimento do consumo de combustível, a deficiência dos aviões, ele vem melhorando, mas ele está chegando ou está próximo de chegar em um determinado batente. E algo novo precisa ser feito, né? Ou precisa ser investigado. E o que eu quero dizer com isso? Se a gente for comparar, por exemplo, aqui está uma comparação da forma em planta do 707 com a A340, né? Então, o 707 é de 1958 e o A340 é de 1991. Também não dá para ver grandes mudanças significativas entre eles. E por que isso acontece? Basicamente porque as empresas hoje elas estão limitadas aos ótimos locais. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for olhar a questão de eficiência, tanto de motores como eficiência aerodinâmica das aeronaves, a gente está limitado com as tecnologias existentes atualmente. E quando a gente vai fazer todo o projeto conceitual, projeto preliminar de uma nova aeronave, a gente tem que levar em consideração as tecnologias que estão disponíveis, vamos dizer, em prateleira para nós, né? E o que a gente está querendo, ou melhor, o que a indústria aeronáutica busca é realmente um ótimo verdadeiro, no qual a gente vai ter que deslocar ou desenvolver novas tecnologias, tanto para motores como para a plataforma aeronáutica, para, ao invés de ter um ótimo local, a gente conseguir atingir um ótimo verdadeiro que vai trazer redução de consumo de combustível, redução de emissão de CO2, emissão de ruído, enfim. A questão precisamos quebrar alguns paradigmas existentes atualmente, né? Aqui é só para mostrar a questão da emissões, então o protocolo de Kyoto. Esse é um gráfico interessante, né, porque geralmente fala-se, os aviões acabam emitindo muito CO2, emite muito gás poluente, mas se a gente for comparar percentualmente a contribuição da aviação para isso, a gente está em algo em torno de 2%. Então, 2% basicamente da emissão de gás carbônico ou de gases prejudiciais, 2% são referentes à aviação. Mas, mesmo assim, como existe uma grande tendência de aumento no número de aviões voando, aumento da frota, existe uma pressão grande para que a gente consiga diminuir cada vez mais a emissão de CO2. E foi colocado um target até 2050. Isso é um fato interessante na aviação que muitas vezes vocês vão olhar em algumas slides aqui que eu vou estar falando 2029, 2030, 2050. Por que isso? Porque na aviação o ciclo de desenvolvimento é muito longo. Então, para se desenvolver uma nova aeronave, pode levar 8, 10, em alguns casos até 15 anos. Então, assim, o ciclo de desenvolvimento é realmente muito longo. E aqui a ideia é só mostrar que existe um target até 2050 e dizer que se a gente continuar não tomando nenhuma ação, não vamos, obviamente, conseguir atingir esse target de redução de 2050. E a gente precisa realmente desenvolver tecnologias adicionais e também biocombustíveis para conseguir atingir a meta. Em relação ao ruído, né? Então, o ruído externo também é um problema, ou é um obstáculo para o aumento da frota. E aqui só estou mostrando a evolução dos níveis ou os requisitos de ruído. Esse aqui é o ruído que, quando você está no aeroporto, ou se você mora perto de um aeroporto, você acaba escutando lá, atrapalhando a sua novela, enfim. Então, esse é o nível de ruído que a gente está falando. Então, ao longo do tempo, se a gente comparar, também os níveis de ruído dos aviões mais antigos eram muito mais altos do que o que a gente está trabalhando hoje. Mas, mais uma vez, apesar de a gente ter conseguido
reduzir significativamente os níveis de ruído, podem observar que a gente está chegando, de novo, de forma análoga à questão da performance ou eficiência de consumo de combustível, num batente, o qual vai requerer novos tipos de tecnologia para que a gente consiga manter essa diminuição de ruído. Bom, por que isso é um problema especificamente? Então eu trouxe aqui uma fotinho do aeroporto de Congonhas. O Santos Dumont não é muito diferente disso. Então é só para vocês compararem qual é a situação. Isso aqui eu peguei do Google Maps em 2011, só para vocês terem uma ideia da densidade populacional que tem em torno do aeroporto de Congonhas. Se a gente for olhar lá quando o aeroporto de Congonhas nasceu, era isso aqui, ó. Então, em 1936, era o aeroporto de Congonhas. Então, o máximo que podia acontecer era um aviãozinho atrapalhar alguma vaca, alguma coisa nesse sentido lá, né? Então, vocês podem ver que existe uma limitação e uma preocupação muito grande em relação ao efeito nocivo que o ruído pode trazer para a população que mora aos arredores de aeroportos. Outro problema grave, ou uma outra dificuldade que a gente precisa atacar, está relacionado com o controle do tráfego aéreo. Então, isso aqui é uma imagem que foi tirada desse site, o Flight Radar 24. Você consegue entrar e ver online como que está o tráfego aéreo nessa região. Então, dá para ver que o negócio está extremamente complicado, complexo, com muita gente voando. Imagina no momento que a gente começa a inserir os UAVs ou os drones nesse sistema complexo, né? Então, vai ser um parto para conseguir controlar tudo isso ao mesmo tempo. Então, um grande desafio relacionado com a questão de tráfego aéreo. Bom, pensando em todos esses problemas, ou todas essas restrições, os países, principalmente a Europa e os Estados Unidos, vêm tomando ações para desenvolver ou evoluir a tecnologia dos seus parceiros, suas universidades, suas indústrias, para conseguir atingir as metas que estão sendo colocadas. Então, especificamente nos Estados Unidos, a gente teve um grande projeto da NASA, no qual ele foi dividido basicamente em 3 etapas, e o objetivo disso aqui era colocar metas desafiadoras para os fabricantes de motores e fabricantes de aviões, e para chegar em reduções de até 71 dBs dos níveis de ruído que a gente tem em aeronaves atuais, isso para a geração em 2025. Nós estamos falando em redução de 75% da emissão de NOx. Estamos falando em aeronaves 70% melhores do que em 2025. Então, são metas grandes, desafiadoras, que está sendo investido para se conseguir atingir as necessidades futuras. E a Europa não fica muito atrás, né? Se a gente for olhar as metas da ACARI na Europa, as metas para 2050 é melhorar o ruído em 65%, melhorar a emissão de CO2 em 75%, melhorar a NOx até 90%. A questão de táxi, ou seja, a aeronave está lá no finger, até chegar na pista, tem que ser emission free, ou seja, não pode estar gastando combustível para fazer a operação de táxi. E outra coisa bastante importante é a questão de reciclagem. Então, toda a parte da aeronave, manufatura, tem que ser reciclável ao final do processo. Bom, então, se eu for tentar resumir aqui a questão do cenário, então o mercado ou a demanda do tráfego aéreo vem aumentando, independente de situações externas e crises externas, e existe uma contínua melhora na questão da eficiência dos motores e também dos aviões. Existe uma crescente competitividade, ou seja, novos players ou novos fabricantes de avião entrando no mercado.
e também, não apenas fabricantes, mas também novos operadores. E isso acaba necessitando que os fabricantes de aeronaves mantenham uma ideia de inovação, venham sempre trazendo melhorias e soluções melhores e eficientes para conseguir atender todos os requisitos que eu mostrei anteriormente. Bom, ok. Então, até esse momento eu mostrei qual é o cenário, o que está acontecendo atualmente. E agora vem a parte, talvez, mais interessante da palestra, que é realmente quais são os grandes desafios, onde que existem oportunidades para que os institutos de pesquisa, as universidades, os professores, as indústrias trabalhem em cooperação para conseguir ter uma tecnologia imperativa, né? Então, antes disso, é importante dizer que a questão da aviação ela é um negócio extremamente de alto risco. A gente precisa de uma força de trabalho altamente qualificada. Existe um emprego, a gente utiliza tecnologias de vanguarda, então é a fronteira do conhecimento mesmo que a gente está utilizando. É necessário uma quantidade de capital grande. Como eu disse, existe uma necessidade, o tempo de maturação é extremamente longo, a produção é em baixa escala, existe uma base global de clientes e, adicionalmente, se não bastasse, o setor é altamente oligopolizado. Então, a imagem é proposital, o risco, o negócio é muito de alto risco para a indústria aeronáutica, né? Bom, só para vocês terem uma ideia do horizonte de tempo, então hoje os aviões que estão em desenvolvimento nas empresas, eles devem entrar em serviço, ou seja, estarem disponíveis para os clientes até 2020, ou seja, estamos trabalhando, estamos desenvolvendo aeronaves atualmente, projetando, para que ela entre em ação ou entre no mercado até 2020. Os aviões de próxima geração, 2020, 2030 e até após 2030, são aeronaves que a gente está chamando de próxima geração de aviões e gerações futuras de aviões. O que significa isso? Que para a gente ter a tecnologia madura, ter uma tecnologia aplicável para esses aviões lá em 2030, temos que iniciar o nosso ciclo de desenvolvimento tecnológico hoje. Então, para que a gente consiga trazer realmente impacto ou quebra de paradigmas, precisamos iniciar as nossas cooperações, precisamos iniciar os nossos projetos de desenvolvimento tecnológico hoje. Isso é um fato muito importante. E realmente o ciclo é longo. Para você conseguir sair de uma tecnologia de maturidade muito baixa e conseguir colocá-la, aplicá-la no avião, os requisitos de certificação são extremamente difíceis e acaba necessitando um longo tempo e longo investimento. Bom, se a gente for voltar de novo para a questão dos desafios, né? É fato notório a questão de mudanças climáticas no planeta. Mas o que acontece? Os nossos aviões vão continuar necessitando voar independente das condições climáticas. Seja ela um tornado, seja ela uma erupção de vulcão, enfim, condição de gelo, questão de storms. Então, precisamos desenvolver tecnologias, precisamos desenvolver aviões que consigam operar mesmo em condições extremas climáticas. Então, aqui eu coloquei como exemplo a questão de raios. Anti-icing é a proteção contra a formação de gelo, principalmente nas asas. Então, existe todo um desenvolvimento de proteção de gelo para que isso não afete a performance aerodinâmica das asas dos aviões. Existem solicitações extremas, a questão de vórtices, turbulência. Então, o avião tem que estar apto a desempenhar o seu papel, mesmo em condições adversas climáticas, né? Outro item preocupante é, como eu já disse, o ruído, a questão de emissões, vem a preocupação ambiental.
Então, a questão de utilização de materiais recicláveis, materiais não tóxicos, menos emissão de poluentes, menos emissões de ruído, isso tudo tem que estar lá nos requisitos, no início ou no nascimento de um novo projeto de avião, né? A outra coisa é a competitividade entre as airlines. Então está aqui um gráficozinho mostrando vários cliques no mesmo aeroporto. Dá para ver que a quantidade de operadores é extremamente alta. E como eu mostrei, o nível ou o preço dos bilhetes estão diminuindo cada vez mais. E a gente precisa trazer uma opção ou uma solução para os clientes que tenham uma melhor performance, aeronaves mais leves, menos custos de manutenção, para que elas consigam sobressair e terem mais lucros. Então, esse é um outro item que entra como requisito necessário no início do projeto de uma nova aeronave. Conectividade. Então, quando a gente vai... hoje, se você senta no avião da Embraer, lá da Azul, por exemplo, em alguns voos você consegue assistir a sua novela, assistir o Globo Esporte, assistir a televisão normal, né? E isso vem aumentando o requisito cada vez mais dos passageiros. O passageiro quer conseguir falar no celular, quer conseguir entrar no Facebook, quer usar o Wi-Fi. Enfim, a conectividade é uma demanda que vem crescendo bastante e isso traz alguns problemas para nós. Então, a questão de, por exemplo, interferência eletromagnética. Então, é um outro item, é um outro grande campo que está sendo investigado para que a gente consiga atender os requisitos mais de conectividade dos passageiros, né? Outro item importante é a segurança. Então, alguma das coisas que vem sendo estudada é a questão da blindagem, ou seja, as aeronaves possuírem a capacidade de suportar algum tipo de impacto. Então, é um trabalho muito grande que vem sendo desenvolvido também e tem muita abertura, muita oportunidade de desenvolvimento de projetos nessa área de blindagem. Bom, a questão do crescimento populacional, mais uma vez, né? Então, essa questão da infraestrutura, então a infraestrutura dos aeroportos é algo que também é olhado pelas companhias fabricantes de avião. Como mais pessoas desejam voar, principalmente dos países em desenvolvimento, a questão da complexidade da infraestrutura é algo que impacta e tem uma necessidade grande de desenvolvimento. E, obviamente, a diversidade, né? Então, existem diferentes culturas, diferentes pessoas de idades, portadores de necessidades especiais. Então, a gente precisa desenvolver aeronaves que consigam atender a toda essa grande diversidade de pessoas. Isso entra também como item lá no nosso desenvolvimento do produto. Bom, falando um pouco da questão de perspectiva, eu acho que, mais do que nunca, a tecnologia passa a ser imperativa. Ou seja, ela não é mais uma questão de opção, de escolha, ela passa a ser algo extremamente importante e necessária para as empresas. E isso só pode ser feito, a melhor forma de se fazer isso é através de colaboração. E é uma colaboração entre indústrias, entre institutos de pesquisas e também os governos. Então, a gente acredita muito nessa questão de colaboração. E a Embraer vem desenvolvendo diversas colaborações em várias universidades e centros de pesquisa, tanto no Brasil, aqui é só um exemplo de colaborações que estão em andamento ou que já aconteceram. Então, podem ver que tem um grande número de universidades envolvidas, mas também no exterior. Então, a gente desenvolve projeto de pesquisa nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em Singapura. Então, temos vários projetos também sendo desenvolvidos em colaboração com institutos no exterior, né? Bom, aqui é só para mostrar alguns exemplos de projetos de desenvolvimento tecnológico que a gente vem desenvolvendo nesse âmbito de cooperação. Esse é um projeto Conforto de Cabine, que foi desenvolvido em colaboração com a USP de São Paulo e com a UFSCar, e com a UFSC também.
que o objetivo era, de fato, estudar novas opções ou novos tipos de configuração de interior que pudessem trazer melhor conforto para o passageiro, relacionado tanto com temperatura, umidade, pressão, vibração e luminosidade dentro da cabine. Então foram construídos alguns rigs, vários ensaios foram realizados nesse projeto aqui. Um outro projeto também interessante foi o projeto Life. Ele foi feito em parceria lá em Portugal. Inclusive, nós somos bastante contentes desse projeto, que ele foi um vencedor do Crystal Cabin Award em 2012, de categoria Conceitos Visionários. E a ideia era realmente desenvolver interiores extremamente revolucionários, com materiais mais leves, coisas que estão um pouco distantes da nossa realidade atual, mas, como eu disse, se a gente quer desenvolver alguma coisa, quer trazer solução para 2030, 2050, é nesse caminho que a gente está seguindo. Bom, esse é um projeto que foi feito em parceria com o ITA, de automação industrial. Então, foi um projeto bem grande também, realizado para a montagem automatizada das nossas aeronaves. O projeto de monitoramento de saúde estrutural, SHM, esse é um projeto que também está em andamento, em parceria com a Unesp de Ilha Solteira, a Federal de Minas Gerais, Uberlândia e a PUC-Rio. Ele foi vencedor desse prêmio lá em Stanford, em 2012. Um projeto muito interessante também. Não sei se vocês lembram, mas em 2012 teve o voo demonstrativo no Rio+20. Então, a Embraer, em parceria com a Azul, com a GE e com a Amires, utilizando como biomassa cana-de-açúcar, realizou o voo demonstrativo de Campinas até Rio de Janeiro, usando uma porcentagem de combustível alternativo. Esse é um grande exemplo que a gente sempre traz para as nossas apresentações de inovação. Então, a inovação, ela realmente é uma inovação quando ela chega até o produto e traz algum benefício econômico para a empresa. E o Ahead é um exemplo desse. Então, esse foi um projeto de desenvolvimento tecnológico que teve todo o seu desenrolar e hoje ele já é possível ser adquirido pelos clientes da empresa nos seus aviões. Também desenvolvemos vários simuladores para engenharia. No videozinho mostrou alguns simuladores. Aqui é só mais um exemplo de um simulador. Bom, também temos centros de controle e comando. Tem grande desenvolvimento sendo feito nessa parte, principalmente voltada à defesa. E aqui alguns reconhecimentos do trabalho que a Embraer vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, esse foi o primeiro lugar em práticas de sustentabilidade de produtos, foi o Prêmio Eco 2012. O Prêmio de Inovação da FINEP também em 2012, primeiro lugar, categoria de grande empresa. A Embraer voltou a ganhar o Prêmio de Inovação em 2013 também, da FINEP. Então, assim, a ideia aqui é só mostrar alguns dos reconhecimentos que a empresa vem tendo ao longo do tempo devido ao seu grande empenho no desenvolvimento tecnológico e melhoria dos nossos produtos, né? Bom, acho que a ideia é falar que a gente pode sim se manter competitivo. Essa aqui é uma imagem do novo avião da Embraer, que é o E2, é uma família nova dos E-Jets. Então, só para mostrar o aviãozinho que eu acho extremamente bonito. Acho que, mas a ideia é mostrar que a gente pode se manter competitivo, só que a gente ainda tem muito a fazer. Então, tem vários tipos de estudos, vários tipos de configurações, vários tipos de aeronaves que estão sendo estudados, e a gente ainda precisa avançar bastante para saber o que teremos para o futuro. Aqui é só para mostrar, já estou terminando a minha apresentação, a questão de tendências tecnológicas, né? Então, muita coisa está sendo analisada, sendo pesquisada na parte de conceitos avançados. Então, desde estruturas morphing. Morphing é uma característica da superfície ou do material que consegue se adequar em determinados tipos de condições. Então, ele, em função de algum tipo de estímulo, ele consegue mudar a sua forma. Controle adaptativo, energy harvesting para geração de energia,
Muita coisa sendo feita no processo de desenvolvimento. Aqui nosso amigo do Schlumberger falou um pouco sobre Model-Based Development. A gente vem trabalhando isso bastante também. A questão de MDO, então, otimização multidisciplinar. A questão de todo o gerenciamento de todo o ciclo da vida do produto. A parte de projeto aerodinâmico, estudo de controle de escoamento, para, de novo, tentando melhorar a eficiência dos nossos aviões. Estudo de novas configurações, controle de ruído. Para quem é da parte de estrutura, também tem muita coisa de estrutura para ser estudada. Então, estruturas híbridas, estruturas inteligentes e autorreparáveis, nanomateriais, materiais recicláveis. Para quem gosta mais da parte de sistemas, motores de ultra high bypass, ou seja, o tamanho do motor vem crescendo significativamente ao longo do tempo, aviões mais elétricos, a questão da utilização de software embarcado, proteção contra cyberataques. Então, não adianta nada você ter a sua aeronave totalmente com conectividade e conseguir ser hackeado. Então, é algo que não é desejado. Então, tem bastante estudo sendo feito em relação à proteção contra cyberataque. Para a galera de manufatura, automação avançada, manufatura aditiva, montagem sem gabarito, manufatura de precisão. Já para a parte de operação, sistemas de controle de tráfego aéreo avançado, health management, questão de impressão de 3D. Então, tem muita coisa, muita oportunidade para vocês que estão na academia, nas universidades desenvolverem. E aí, só para fechar aqui, mais do que nunca, a gente vive num mundo de rápidas mudanças e nesse âmbito, a gente precisa muito de novos conceitos, né? Então, eu queria agradecer. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou aberto a perguntas. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, levanta o braço. Bom dia. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre, da parte de estrutura que você tinha comentado aí, a estrutura autorreparável. Eu também, meu foco é a parte física do voo, aerodinâmica, mas vou tentar falar um pouquinho sobre a questão de materiais autorreparáveis. Então, esse é um projeto que foi desenvolvido em parceria com a Federal do Rio Grande do Norte, Embraer e Federal do Rio Grande do Norte. E a ideia básica é desenvolver materiais que consigam, a partir do momento de uma falha, conseguir identificar aonde é a falha, qual é a extensão da falha, e a partir de algum processo, seja ele químico ou mecânico, consiga reparar a estrutura e manter as propriedades mecânicas daquela região afetada, para que a aeronave consiga prolongar o seu período de utilização até a próxima manutenção. Basicamente, essa é a ideia básica do projeto de materiais autorreparáveis. Então, está sendo feita uma pesquisa grande em relação a isso. E se você quiser mais detalhes, aí eu peço que você entre em contato, eu deixo o meu cartão com você e te coloque em contato com o meu colega, o Fernando, é o cara que está tocando esse projeto de materiais autorreparáveis. Eu sou da área de computação e eu percebi uma importância muito grande de pesquisa operacional nas aplicações que vocês desenvolvem, especialmente no momento em que você falou de fugir de máximos locais procurando por um verdadeiro, né, como você chamou os globais. A Embraer, ela faz todo o serviço de pesquisa operacional ou ela terceiriza grande parte desse trabalho para outras empresas? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Perdão. Eu quero saber se o serviço de pesquisa operacional feito pela Embraer ele é todo interno ou se ele é terceirizado em grande parte. Não, a Embraer desenvolve projetos de pesquisa relacionados com o controle do tráfego aéreo, obviamente com cooperação com outras universidades, né? Então, a gente tem um projeto sendo executado atualmente em colaboração com o ITA, olhando para essa questão. Respondi a sua pergunta?
Oi. Eu queria saber uma pergunta parecida com essa que ele acabou de fazer. Vocês falaram em desenvolvimento sustentável. As fontes de energia limpas ou renováveis estão sendo pesquisadas dentro da Embraer ou terceirizadas? A Embraer desenvolveu um projeto que resultou naquele voo demonstrativo que eu mostrei no Rio+20. Então, a Embraer, em parceria com uma empresa chamada Amyris, que desenvolveu o combustível a partir da cana-de-açúcar, a gente desenvolveu o projeto em cooperação. A Embraer, hoje, ela não desenvolve combustíveis alternativos. Então, a gente não estamos desenvolvendo nenhum combustível alternativo. Porém, nós estamos, sim, trabalhando e olhando para o que está sendo, vamos dizer, desenvolvido na comunidade em relação a esse tema, para que a gente possa estar preparado e pronto no momento que isso se torne factível para a utilização em escala comercial, a gente possa utilizar. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Obrigada, Carlos, pela sua participação.